E aí pessoal, tudo bem? Vamos então à correção dessa prova da hoje de 2009, baita prova. Como vocês estão sabendo, a gente vai ficar alternando a partir de agosto. Agora que a gente tem uma noção consistente de quanto serão mais ou menos o URGS e Enem, nós estaremos alternando provas da URGS, prova do Enem. Nós vamos fazer a prova da URGS, algumas fora desse contexto cronológico, do Enem vai ser mais regular. E estamos começando com essa prova de 2009 por uma série de razões, inclusive pela boa seleção de textos, tá? Então, queria fazer uma apresentação dessa prova um pouco antes. São 3 textos, como é o normal da prova da URGS, 25 questões, e pelo menos 2 desses textos aí, eles lidam um pouquinho com a ideia de jargão. Vocês lembram dessa ideia de jargão, né? O primeiro aqui, que é um texto sobre a rede, tá? Já tem essa característica, né, que eu acho que é legal ressaltar para vocês. A rede, nesse caso, é rede mesmo, entendeu? Que era usado como meio de transporte no Brasil colonial. Se vocês puxarem pela memória, todos já viram, sobretudo em figuras do Debré, grande Debré, o retratista desse período da história do Brasil, é um senhor lá, dono de escravos sendo carregados, uma taquara por uma redezinha, correto? Isso foi comum no Brasil, e esse próprio texto aí vai esclarecer. Não tinha uma boa aceitação, por exemplo, em Portugal. Se achava um abuso de autoridade do senhor estar fazendo isso aí, correto? Então, a rede da linha 1 é rede, correto? Então, eu vou fazer a correção das questões sempre te dizendo qual é o conteúdo, qual é o foco delas. Por exemplo, a questão número 1 é uma questão de interpretação de textos, tá? Eu acho que está bem claro para vocês que a primeira está correta, tá? Porque essa rede tinha uma posição privilegiada pelo fato de ser uma possibilidade de meio de transporte mais confortável no período colonial. No segundo postulado, ele está errado porque o desdém que acontece no segundo parágrafo não é da população colonial, e sim da de Portugal, e sim da metrópole, de Lisboa, e não da população da colônia, correto? Na colônia, pelo contrário, a rede tinha prestígio, né? E justamente bem no finalzinho do texto, entre as linhas 41 e 44, se não me engano, em que o cara diz assim, ó, o fato é que as redes são peças obrigatórias em todos os antigos inventários do sertão, tu tem a noção da importância que ela tinha nessa sociedade. Ficamos aí com letra C. Essa prova é legal, estou fazendo essa prova aqui como uma forma de começar formalmente as provas da URGS, pelos seus detalhes, né? Aquelas coisinhas, pegadinhas que a URGS adora fazer. Por exemplo, na 2, em que o gabarito, não sei se tu surpreendeu, se tu fez essa prova aí, acho que tu teve um sustinho, quando tu viu que o gabarito era C e a 3 está errada, exclusivamente pela palavra antologia. Tu vê, eles mencionam um poeta, né? Daí tu te atirou direto ali nela como correta, mas não tá, porque antologia é um conjunto de poetas, ok? E se tu tem apenas um poeta, tu não pode te referir a antologia. Como é que eu digo daí? Então é o poeta, né? E não antologia, beleza? Um trabalho que vai ser bem interessante vai ser esse contraste URGS, Enem, URGS, Enem, URGS, Enem, porque aqui tu tem que levar tudo muito a sério, entendeu? Uma palavra faz a diferença. E no Enem, às vezes uma palavra tu nem leu, cara. Às vezes tu nem leu, quando nós fizemos aí a aula de variação linguística agora, às vezes tu nem leu o texto inteiro para responder, e aqui tu tem que ler e levar em consideração, correto? Olha 3, e olha como o URGS gosta de vocabulário. Ali em assume e alcança, que é o gabarito, né, 13 é a Argentina, esse alcance tipo assim, ó, atinge um status, não é alcançar o físico, né? É como quando tu diz alcançar um objetivo, atingiu, assumiu, incorporou o objetivo, correto? Lavrada, de lavrar, é feito com a mão, é artesanato e não tingido. Mister, vocês lembram lá das aulas de acentuação, né? Mister é trabalho, ofício. Comodidade não é descanso, é conforto. E aparato é coisa, e não é um adereço. Aparato é uma das palavras que a gente pode usar para o sentido de dispositivo, beleza? Na 4, pessoal, tu tem uma questão de texto, mas que envolve um pouquinho de paralelismo, né? Por exemplo, a 4, o gabarito é C, né? É claro que o sedentário, entre aspas, é porque a cama e o catre de madeira não se mexem, ao contrário da rede que tem movimento, pode sair de casa, né? Na 2, doméstica e do lar, beleza. Agora, o tumulto da praça pública ali
ele não está em oposição com o sertão remoto e rude, ele não está na mesma oração. O tumulto da praça pública faz uma oposição com o recesso do lar, não é? Então é o lar e a praça pública, porque daí ele está falando da cidade, e o sertão remoto e rude está em outra oposição, beleza? Essa aí era para acertar. 5, pessoal, de vocabulário. Essa aqui é uma viagem, né? Eu não sei, eu estou te dizendo que é vocabulário, mas é praticamente uma questão de ortografia. Porque antigamente, olha a letra C, que é a resposta, o verbo era registar. E hoje nós usamos registrar. Tem um R ali que desapareceu. Beleza? Que questão, né, cara? Mas aí, olha só, não reclama. Primeiro assim, ó, porque tu quer passar no URGS ou não quer? Segundo, porque o URGS é de graça. Terceiro, porque tu tem tempo pra fazer, cara. Tu entendeu? Tu só não vai ler se tu não quiser, entende? Tipo, é bem provável que a gente tenha URGS e Enem novamente num período bem grudado um no outro, né? E o cara chega numa vibe com o Enem que não vai te ajudar, tu entendeu? Não lê rápido. Tu tá vendo que é cheio de pegadinha, tu tá vendo que é pra tu errar, tu entendeu? Então, vai na manha, né? Por exemplo, olha 6, questão de referência de pronomes, tá? É bem fácil de ver, né? O ela da letra A tá errado, porque não é a cama, é a rede. O o da letra C é o Manuel João, que levou a rede, não o Pedro Táxi, que menciona a história. Na letra D, o que é pro substantivos que estão antes. Lembra? O pronome relativo retoma o que está antes, não o que veio depois dele, né? E os seus é para contemporâneos, o gabarito é B, correto? Isso aí não dá para errar, tá? Tá, se tu errou, me chama depois do plantão, tá? A 7, questão de regência, velha e boa regência, né? Tem regência verbal e nominal nessa questão, mas essa é uma questão intuitiva, não é aquela de saber verbos de cor. Na primeira, por exemplo, o gabarito é D, né? 1 e 2 vão estar certas. Se eu substituir pertence, lá na linha 7, tem 4 vezes os complementos do pertence, pertence a, pertence a, pertence a. Se o cara diz faz parte, mudou para regência nominal, mas é faz parte e, correto? Então teria que trocar os 4 As pelos Ds, tá certo? Na 2, o referir que o cara usou na linha 22 não tem a preposição. É referir o. E quando diz fazer menção, fazer menção, fazer menção a alguma coisa, então teria que acrescentar a preposição. Beleza? Então ambas estão certas. O que está errado na 3? Desdenhar é desenhar de. E fazer troça. Daí troça, né, cara? Se não conhece troça, não tem como fazer. Troça é fazer troça de. É como dizer gozação de alguma coisa. Então ficamos com letra D, 1 e 2, questão de regência. Olha 8, vocabulário. Cara, muito bom o treinamento essa prova para quebrar um pouquinho a questão da aceleração do Enem. Tá? Aqui eles perguntam, na 8, quais são as expressões que se referem a tempo. Tá? Cara, dá para fazer só com a 2, né? Cérebre, que é famoso, não se refere a tempo. Então o gabarito tem que dar Equador. Acabou a questão, né? E remoto, tá ligado? Remoto pode ser referente a tempo. Passado remoto. Mas também pode ser referente a lugar, controle remoto. E aqui ele está usando sertão remoto, sertão distante. Então ficamos com letra Equador. Beleza? 9, pessoal, questão de... Vejam como tem conteúdo nessa prova, cara, é incrível. Nessa questão 9, ele pede para trocar matrona para o singular, tá? E te pergunta o que vai ser alterado. Eu vou fazer de baixo para cima, tá? 3 e 4, que vão ser a resposta, estão certos, né? Porque as matronas são os sujeitos de saem e viajam, correto? A 2, talvez tu tenha visto que não dá, né? Porque é a rede que é adornada e não a matrona. Mas aí tu tem que saber o que é matrona, me esqueci de explicar, tá? Matrona é a figura da mulher que comanda a família, ok? Lembra, tem sociedade matriarcal e a mulher que comanda a família na sociedade matriarcal é a matrona, correto? Então, adornada não pode ser para ela, porque é para a rede. E a pegadinha, que nós já vimos numa aula de pronomes, é a concordância do pronome possessivo. Eu digo assim, ó, as matronas e suas redes. Com quem concorda, pessoal, suas redes? Concorda com suas e redes. Os suas não tem nada a ver com matronas. Eu diria as matronas e suas redes e a matrona e suas redes. Ah, mudou de sentido, mas a pergunta é concordância? Como é que nós vimos isso nessa aula? O pronome possessivo, pessoal, ele concorda com a coisa possuída. Suas está concordando com redes e não com possuidor, matronas.
É uma sacanagem perguntar isso. É uma sacanagem. O nome é URGS, dessa sacanagem aí. Aqui é conteúdo. A gente tem aquela impressão de que tudo vai dar meio intuitivo. Não, nada a ver, não tem nada de intuitivo. Beleza? Olha a 10. A 10, pessoal, é uma questão de reescrita. E eu estou fazendo essa questão, não sei como é que vocês enxergaram ela, mas eu estou fazendo porque ela não tem o quesito de pontuação. Se tu olhar o enunciado, quais propostas mantêm o sentido? Não pede o caráter gramatical, não pede a correção gramatical, beleza? E aqui é fácil de fazer pelo sentido, né? Se eu fosse aplicar pontuação, pessoal, eu não teria resposta, porque falta vírgula em todas as frases. Aqui está em negrito, e também as 3 reescritas não estão corretamente pontuadas, correto? Qual é a diferença da segunda e da terceira? O gabarito é apenas a primeira, né? Na segunda o cara diz assim, ó, conta de Manuel João Branco que andava pelas ruas da corte, uma rede de fios de algodão e lã de várias cores, que levaram especialmente de São Paulo. Não. O que levaram especialmente de São Paulo são os mulatos. E na 3, de Manuel João Branco, contam que levaram especialmente de São Paulo, uma rede de fios de algodão de lã de várias cores. Já está errado. Porque ele levaram os mulatos e não a rede. Beleza? Essa questão dá para fazer só pelo sentido ou não? Dá. Mas isso aí não é o normal. Correto? O normal é que a pontuação também apareça. Como é que eu vou fazer diferença? Porque ele disse enunciado. Era para ver só o sentido. Ok? 11, pessoal. Regência e pronomes relativos. Como é que eu faço a escolha correta ali nos 3 casos, tá? Não tem nada absurdo olhando as alternativas assim, tá? Mas é claro que a e não pode ser, porque a referência do pronome relativo é rostos, né? E onde eu só uso para lugar, ok? Então a e estão fora, não é rosto onde, pelo amor de Deus. Na segunda lacuna tem uma situação que a URGS gosta bastante de usar, que é o verbo VTDI. Se tu olhar na linha 26, tu já tem assim, ó, é mostrar-lhe o lençol e as fronhas. Como é que é mostrar? Mostrar é mostrar alguma coisa a alguém. Qual é a coisa que já está ali? O lençol e a fronha. Então é mostrar não só a fronha a ele. Então tem que ser ler, beleza? E tu viu que muito cuidadosamente, a URGS gosta dessa coisa canônica, né, de fazer coisa bem certinha, ele usa para a terceira lacuna em que, porque bordara o lençol e as fronhas em algum lugar, ao invés de usar onde, lençol e fronha para lugar, não curto muito. 12, interpretação de texto, letra A, todo mundo concorda? Porque vocês devem ter prestado bastante atenção no texto literário, né, do Milton Atum, Dois Irmãos. O foco desse texto aí é a visão da Zana da volta do Yakub, né? Então, quando ele diz na letra A que há sentimentos reminiscências, reminiscências quer dizer pequenas lembranças, né, da própria Zana, né, do momento que o Yakub viajou e tal, o gabarito da letra A é tranquilo, né? Questão 13. Olha só, que baita questão, pessoal, sobre tempos verbais. O cara tirou uma parte do texto aqui e remanejou os tempos verbais, correto? Então nós vamos ter assim, ó, a primeira e a terceira estão erradas por quê? Porque olha como é que está a narrativa da primeira, ó. Yakub demorou no quintal, tinha visitado o cara aposento. Cara, o que tu sabe de tinha visitado? É pretérito mais perfeito. Então, se eu narrar dessa forma, primeiro ele visitou o aposento e depois ele se demorou no quintal. Não, cara, ele chegou pelo quintal e entrou na casa. Então o aposento tem que ser posterior ao quintal. O cara não é o Papai Noel, ele não entrou pela chaminé, né? Tu entendeu? Então o quintal é primeiro na narrativa, porque daí tu vai me dizer assim, ó, tá, mas olha na 2, ó, na 2 ele começou com o aposento, visitou cada aposento onde reconheceu móveis, emocionou-se, pretérito perfeito, né? Aí depois ele diz assim, ó, antes demorar a ser, então ele coloca o demorar antes do aposento, perfeito, essa é a ordem cronológica. E na 3 acontece o mesmo problema. Yakub demorou no quintal, visitou os aposentos, tinha se emocionado em entrar sozinho no quarto que dormira. Aí tudo seria posterior ao quarto. Demorou e tinha se emocionado em entrar sozinho? Não, primeiro ele demorou, depois ele se emocionou. Tranquilo? Tempos verbais de uma forma simples, objetiva, mas conteúdo obrigatório. Tchê, olha a questão 14. Essa questão tem pontuação e paralelismo. Olha só, na primeira é uma questão só de interpretação, né? As orações separadas por vírgulas escrevem ações de horas sucessivas, horas simultâneas. Não tem uma questão da vírgula, né? É só uma questão de sentido. Tá? A terceira, vou pular a segunda, tá? A terceira, o que tem depois daqueles 2 pontos da linha 18? Um aposto.
Não tem problema nenhum ali na terceira, né? É uma explicação sobre a ortografia. Agora, qual é o problema da substituição do ponto e vírgula da linha 8 por ponto? Volta ali na linha 8 para tu ver. Aquele ponto e vírgula são dois elementos de uma listinha em paralelismo. É ou não é? Diz assim, ó. O caçula com Scar e os braços soltos no ar. Ponto e vírgula e Yakub. Então é o caçula e Yakub. E esses dois elementos complementam ambos da linha 7. Então não pode ter um ponto ali. Seria uma frase fragmentada, correto? É uma lista de dois elementos coligados. Tranquilo? Muito bem. 15, texto e vocabulário. Tá? A pergunta da 15 é assim, ó. Quais são os adjuntos ali relacionados ao período da volta do Yakub? Aí é bem simples, né? É trabalhoso, mas é simples. Vai dar B, 1 e 3. Tá? O 2, um pouco depois, é referente no período que o Yakub estava em casa. E o 4, tantos anos, é o período que ele ficou fora de casa. E não o período da volta dele. É tranquilo, né? Imagina. 16, olha só, que questão de vocabulário, né? Reconhecer e contemplou, pessoal, é a mesma coisa ou não? Não. Contemplou tem um sentido, reconheceu quanto viu já sabia, tá? E contemplou quanto admirou. Contemplou tem uma questão positiva, digamos assim, né? É sinônimo de admiração e não de reconhecimento, tá? Mirou e olhou, que nem no espanhol, né? Porque me miras, correto? É a mesma coisa. E enxergar e ver é a mesma coisa também. Então ficamos com 2 e 3, letra D, questãozinha de vocabulário barbada. Tina, 17 é uma questão que envolve discurso direto e indireto. O gabarito vai da letra E, todas são verdadeiras, acho que a questão é acessível nesse sentido aí. Lida muito com a ideia das aspas para o discurso direto, lembra? Que é como esse narrador aqui utiliza. Usa as aspas para mostrar que é uma frase específica, completa, literal, lembra dessa expressão literal do indivíduo? E quando não tem, é o pensamento ou é o próprio narrador falando, correto? E na última afirmação, por que vai estar errada daí a última? Porque se eu colocar aquele C ali, C perguntava, isso continua dando a margem para o discurso indireto. E Yakub C perguntava, 2 pontos, aspas. E perguntava ou se perguntava não faz diferença, correto? Porque ainda assim a pessoa vai estar usando a fala. Beleza? Ficamos com letra E, apenas a última errada. 18, mais tempos verbais. Na 18, pessoal, o gabarito é D. E tu nota, tá? Eu vou fazer assim, tu não deve fazer, tá? Sempre é legal ir no contexto, porque sempre pode ter um veneno. Mas na primeira, ó, tinha sido e fora, aí tem que ser igual. Aí não tem escapatória, lembra? O pretérito mais perfeito tem uma locução. Por exemplo, ó, estudar, tinha estudado. Sair, tinha saído. E essas duas formas, o verbo e a locução com o tinha, elas são idênticas. Aí não tem escapatória. Na 2, souber e ficar sabendo, o tempo verbal é igual, souber e ficar. Mas é legal ir no texto para ver se não tem nenhuma pequena alteração. Porque o tempo verbal está igual. E na 3, onde é que está o erro na 3? Quando eu digo ter passado, esse ter, como no pretérito mais perfeito, me dá uma ideia de anterioridade. O fato de ele ter passado tantos anos fora. Se eu tirar o ter, o fato de ele passar tantos anos, parece que ele ainda vai passar. Então o ter da ideia de anterioridade não pode sair. Beleza? Só a 3 está errada. Muito bem. Questão 19. Cara, é muito conteúdo nessa prova, hein? Por isso que é legal estudar URGS e Enem meio juntos, para não te esquecer que existem os conteúdos, correto? Então no 19 tu tem assim, ó, transformação de discurso direto e indireto diretamente relacionado com a matéria. Por que vai dar, pessoal, apenas a 2 aí? Vocês estão ligados quando eu digo assim, ó, meu menino vai dormir, embora o verbo vai esteja no presente, na verdade o que eu estou conjugando ali é o futuro, né? Vai dormir, pessoal, é o coloquial para aquilo que depois vai aparecer assim, ó, meu menino dormirá, correto? Se eu estou usando no futuro aí, como é que eu devo fazer essa passagem? Futuro do presente vai virar obrigatoriamente o quê? Futuro do pretérito, né? Então tem que ser ou dormiria, como está na 2, ou iria dormir, que não tem nas alternativas. Na primeira, dormirá é o futuro mesmo, futuro do presente tem que virar futuro do pretérito, não ficar igual. E na 3, muito sacana, o cara fez um ia dormir. Não, mas ia é coloquial. Ia é pretérito imperfeito. O correto seria iria. Beleza? Muito bem. Tchê, agora chegamos no texto 20, reta final dessa prova, com algumas coisas interessantes que são assim, ó. Texto do Círio Pocente. Para quem também está fazendo a parte do Enem, vocês lembram, né? O Círio Pocente é linguista, é um analista da linguagem, correto?
Aqui nesse texto ele trabalha a ideia de cobertor, porque ele faz uma analogia com o futebol e outros esportes em que cobrir significa proteger determinada região do campo ou da quadra, mas tu diz cobrir como verbo. O zagueiro vai lá e dá cobertura para o volante dá cobertura para o zagueiro, mas não diz que ele é um cobertor, correto? Toda a ironia do texto vem a partir daí. Embora o texto seja quase uma crônica, né, tem um pouquinho dessa questão do jargão, tá entendeu? Porque tem um fundamento interessante da linguagem, né? Um texto bem metalinguístico, usando as expressões do Enem. E é claro que tudo isso que eu estou te explicando aqui na 20 já vai indicar a questão da letra E, né? Que é o trocadilho, né? De trabalho, trabalhador, coberta e cobertor, que daí não se emprega. Beleza? Muito bem. Ficamos então aí com 20 Equador. A 21 Argentina, outra questão de texto bem tranquilo, né? Ó, fatos relativos ao uso da língua. O que ele quer dizer com fatos relativos ao uso da língua? Eu uso em determinadas situações, eu uso essa analogia, trabalhador é aquele que trabalha, mas é aquele que também tem outras características, mas para cobertor não. Cobertor eu uso só no sentido denotativo do objeto. Tranquilo? Muito bem. Nós temos ainda 22. Cara, vocês lembram que essa questão 22 ela aparece lá no módulo de níveis de linguagem, é muito difícil, né? E eu preciso do contexto. Tá? O gabarito vai dar B por causa do tá, que é coloquial, e o ficasse. Naquele sentido assim, se Júnior ficasse, o culto é permanecesse numa posição e não ficar parado, que é o sentido do culto do ficar. Por isso que o gabarito é B. Na letra C, que tu também gostaria de marcar, ou talvez tenha marcado, o seu é coloquial, não é seu João, é senhor João. E mais ou menos esforçado aí não é. Porque aí tu precisa do contexto. Se tu for no contexto, o que vai acontecer? O cara te apresenta uma frase assim, ó. Vou fazer uma fora do texto para tu ver. Só o tempo dirá se fulano terá sido mais ou menos esforçado do que no ano passado. Mais ou menos esforçado. Tipo assim, ó, eu não sei se ele é mais ou se ele é menos. Vocês entendem? Então, eu não estou usando o sentido coloquial de mais ou menos, correto? Por isso que o gabarito é letra B. Questão bem difícil, o cara se passou a full aí. E eu acho que tem um lance do jargão do esporte, entendeu? Não saber qual é o sentido do ficasse realmente te atrapalharia aí. O sentido do ficasse no esporte, né? Guardar uma posição, permanecer. Olha a 23. 23, pessoal, questão de estrutura e formação de palavras, tá? A primeira é só vocabulário, jogador de meio campo, meio campista, mesma coisa. Por que a segunda tá errada? Narrador vem de narrar, verbo. Comentarista, comentar, verbo. Mas empresário vem de empresa, que é substantivo. Então não dá pra ser, né? Porque diz que é tudo de verbo e não é. Zagueiro vem de zaga, tem o sufixo. E preguiçoso vem de preguiça. E indolência, que eles mencionam aqui, é um sinônimo. Perfeito também. Beleza. 24, questão de classes gramaticais. Não tem problema, pessoal. Na primeira, eu acho eu. Acho eu é meio cacofônico e tal, mas tem o mesmo sentido. Na segunda, vocês estão ligados que é pode não. Correto? O não está depois do pode e atinge o verbo que vem depois. Se eu coloco para antes, eu estou dizendo assim, ó, pode não acontecer isso. Agora, se eu digo não pode acontecer, pô, inverti o sentido completamente, né? Porque o não passa a pertencer ao pode, ok? Módulo de ambiguidade, módulo 16. O advérbio está numa posição pertencendo a um verbo. Mexeu no advérbio, a tendência é que eu troque de verbo. Beleza? Não é o caso da terceira, né? Porque na terceira tu tem uma locução, ter visto várias vezes. Ter visto, como é só um verbo, se eu colocar antes ou depois, eu me refiro ao mesmo. No caso do não, eu tinha dois verbos. E vocês lembram também umas questões que a URGS adora perguntar. Empresários, trabalhadores, são palavras que podem ser substantivos e adjetivos. Se eu faço nessa ordem, o substantivo é empresário e o adjetivo é trabalhador. Se eu inverter, o substantivo é trabalhador e, numa linguagem figurada, empresário viraria adjetivo. Por isso que muda de sentido. E aí não poderia faltar, essa é uma prova da URGS que tem uma diferença, né? Uma ênfase pequena em nexos, correto? E essa última questão é justamente sobre o nexo. O que significa, pessoal, a despeito de? Conjunção concessiva, da ideia de negação. Se tu olhar ali, então, não obstante, embora e mesmo, todas elas também são concessivas. Então vai dar 1, 2, 3, sim ou não. Não, tá louco pra errar. Lê bem a frase.
Lembra, nós já vimos isso aí, hein? O nexo também está associado à conjugação verbal. Se é a despeito de parecer, porque o de deixa o verbo infinitivo parecer, quando eu coloco os outros nexos, eu tenho que conjugar o verbo. Não obstante isso, pareça. Embora isso pareça. Mas é mesmo que isso pareça. E não mesmo que isso parece. Tá louco? Muito bem. Até a próxima aula com uma prova do Enem. Aí, valeu. Obrigado.